Agora vamos iniciar a nossa próxima aula, tá bom? E nessa aula eu tenho alguns modelos de lábios. Eu tenho o modelo número um, então vamos falar do modelo número um. O modelo número um é o lábios perfeito. Você percebe que o canto superior ele é menor do que o canto inferior. Você percebe que ele não está torto, que o arco do cupido está bem arredondado e não está apontado. Você percebe que o contorno tem um efeito sorriso bem levantadinho. Você percebe que os lábios ele está bem translúcido. Isso é muito importante, tá? Então, é o modelo perfeito. É o modelo que realmente a gente vai ter que procurar fazer na nossa cliente, seja ela qual for, tudo bem, seja ela qual for, mas sempre encontrando ali a perfeição, ser bem simétrico, né? Então, isso é importante para os lábios. Você vai perceber que tem lábios que são muito fininhos, aí você vai aumentar, mas vai aumentar pouquinho, tudo bem? Vamos entender um pouco de lábios finos. Aqui o número 2, a gente está no lábios fino. E esse lábios fino, você está vendo um contorno aqui que eu pontilhei, tá vendo? Vários pontinhos abaixo e do lado ali eu escrevi exceder no máximo 1 milímetro. É isso mesmo. No canto superior, que é aqui em cima, você vai exceder aí a espessura dos lábios, se for um lábios fininho, de 1 milímetro apenas, tudo bem? E no canto inferior, você vai exceder no máximo 2 milímetros. Então, olha que bacana, olha como é importante você entender. Na foto número um, a modelo, né, o modelo aqui de lábios, você percebe que o canto inferior ele é sempre maior e o canto inferior é sempre menor. Só para você entender aqui no número 2, o fino, o canto superior vai ser menor e o canto inferior vai ser maior. Então você percebe a diferença que a gente vai ter que fazer o preenchimento. Mas também é importante lembrar que você vai deixar o lábio mais espesso, mas quando você finalizar, você precisa perguntar para sua cliente se é isso mesmo que ela quer. E outra coisa, é importante ter o decalque. O decalque é quando você vai fazer todo o desenho e você vai mandar para aprovação. É quando você vai levar a sua cliente até o espelho e ver se ela vai aprovar aí a espessura dos lábios. Uma outra coisa muito importante, que tente sempre fazer os desenhos dos lábios utilizando sempre o lápis da cor do batom, porque senão ela vai deixar de gostar dos lábios dela se ela querer um lábios vermelho e você chega lá com um lápis rosa, roxo e querer passar nos lábios dela que não vai dar certo. Então, primeiramente, ter o lápis da cor do batom ou da cor do pigmento é essencial, tá? Se ela falar para você, eu quero meus lábios vermelhos, então compre um lápis vermelho e faça o contorno, faça o decalque, porque ela aprovando o decalque fica muito mais fácil para você. E eu falo sobre você utilizar o lápis da cor do batom ou da cor do pigmento que ela vai utilizar, porque a aprovação é muito mais fácil, tudo bem? Ela não vai ficar questionando por que essa cor, eu não queria essa cor, não, vai diretamente na cor que ela quer. Na foto número 3, você percebe duas coisas que a gente pode estar corrigindo nos lábios. Olha só, tem muitas clientes que vocês vão perceber que os lábios dela não é tão simétrico, né? Que na verdade deixa de ser assimétrico. Aí você vai fazer o quê? Você vai contornar e encontrar o desenho perfeito. Nesse caso, você percebe que o lado, eu tô aqui na esquerda, tá? Que o lado direito, eu acredito que seja o lado direito da cliente precisa fazer o desenho, tá vendo que eu pontilhei aqui, ó? Por quê? Porque está torto. Um lado está correto, que é o lado esquerdo está correto, e o lado direito está um pouco torto. E o canto inferior
você também vai ter que corrigir. Muitas vezes você vai pegar muitos lábios incorretos, aonde que você vai ter que corrigir os lábios, encontrar ali a simetria correta para os lábios, tá bom? No canto aqui, na foto número 4, a gente tem os lábios superior assimétricos. Tá vendo só como ele está bem assimétrico? Então a gente vai ter que deixar ele mais simétrico, né? E assim, você vai, se a cliente ela já tem os lábios carnudo, já tem os lábios bonito, você vai fazer a correção desses lábios. Mas lembrando, mesmo ela tendo o seu lado esquerdo certo e o seu lado direito errado, é importante que você sempre não passe de 1 milímetro. Porque se você querer corrigir os lábios e passar de 1 milímetro, você pode prejudicar esses lábios. Tudo bem? Deixando ele com muita tinta e isso não é legal. Vamos iniciar aqui, então, no 5, tá? O inferior assimétrico. É importante que quando você for ver a simetria dos lábios, analise muito bem antes. Veja se os lábios eles estão totalmente assimétricos mesmo ou não. Então vocês vão perceber que tem lábios que vai ficar assimétrico no canto superior, no canto inferior, outro no contorno da esquerda, outro no contorno da direita. Tudo bem? Mas o que realmente eu quero passar para vocês e transmitir aqui para você é que quando você está fazendo uma micropigmentação labial, tome muito cuidado em não deixar passar, na verdade, de 1 milímetro, talvez passar de 2 milímetros no máximo. Por quê? Porque o pigmento ele é um produto artificial. Então, se você deixar muito espesso, você vai ter muito trabalho de fazer a correção. Então, tente o máximo possível de, sim, corrigir, mas não de deixar passando mais de 2 milímetros, tá bom? Para não ter que causar nenhum transtorno para você. E uma outra coisa, correção de lábios é muito difícil. Então, segue sempre a regra de 1 a 2 milímetros aí ultrapassando o contorno labial. Tudo bem? Nesse número 5 aqui, né, a gente percebe um inferior assimétrico, tá? Que aí com certeza você vai fazer uma correçãozinha básica, uma coisa bem tranquilinha, bem fininha e já vai fazer toda a diferença nos lábios, tá bom? No número 6 a gente percebe um lábio coringa. E até hoje eu não cheguei a ver esses lábios coringa. E eu faço muito procedimento e não cheguei a ver esses lábios coringa. Mas como está aqui na foto, olha só, você vai ter que tirar o lábio coringa, é como se fosse um lábio sorriso, né? E você vai ter que tirar essa ponta aqui do contorno, né? Da comissura que a gente chama, e aí aonde você vai deixar ele menos arqueado, e aí você vai ter um resultado bem melhor. Aí você percebe que a gente trabalha aqui no canto superior, o pontilhado está aqui de vermelhinho, e também o canto inferior deixar ele um pouco maior. Tudo bem? Agora, tem muitas clientes, ainda mais tem pessoas que têm esse lábios número 7. Esse lábios número 7 é superior grosso. Olha só, é importante você entender que muitas vezes a sua cliente vai vir no seu estúdio apenas para dar vida nos lábios. Ela não quer contornar, ela não quer corrigir, mas ela quer pintar os lábios. Ela está cansada de usar batom. Então, se você perceber que existem lábios assim, que muitas clientes têm, eu já fiz muitos atendimentos com esses lábios, tenta fazer o máximo possível de não querer aumentar, tudo bem? Mas de contornar por cima. Isso é muito importante, tá? E aí você vai perceber que é natural que os lábios, eles tenham o canto superior mais espesso, mais grosso. Mas você não precisa aumentar o canto inferior, tudo bem? Não precisa.
que os lábios já têm um desenho natural. É só você fazer a pintura mesmo, tá? E o oitavo e último, os lábios aqui, que a gente com certeza vê muito, 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 é os lábios caídos. Então, os lábios caídos, a gente tem sim a possibilidade de levantar um pouco esses lábios, mas não muito. Evita, porque tem lábios que são caídos, mas são espessos, são grossos, né? Então toma muito cuidado, tá? Em lábios. Mas deixa eu te dar uma dica bem importante aqui. Qual vai ser o lábios que você mais vai ver por aí? O primeiro, os lábios que você vai conseguir ver com muito mais frequência é o lábio de número 5. Esse lábios mesmo, o lábios assimétrico. E o de número 2, o lábios fino. Então são os dois tipos de lábios que você vai conseguir ver com muito mais frequência. Então, o lábios de número 2, você deixa ele mais espesso 2 milímetros para baixo, 1 milímetro para cima, e os lábios número 5 tenta só fazer a correção, que já vai ficar muito bom. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você gostou dessa aula, marque aí 5 estrelinhas pra gente, é muito importante a sua avaliação, tá? E até a próxima aula. Beijo, tchau!